quero falar sobre depressão, o cárcere da alma. E nós vamos basear esta mensagem no Salmo 142, versículo 7. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. A depressão é um dos problemas mais sérios que atinge a população brasileira. Atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias, de todos os credos religiosos. A depressão atinge hoje cerca de 10% da população. Há depressões mais leves, outras médias, mas há depressões pesadas. A depressão tem sido a principal causa do suicídio. O grande drama ou o grande problema do enfrentamento deste problema social e de saúde é que nem sempre este assunto está claro na mente das pessoas. Há aqueles que olham para a depressão como T.L. Osborne, por exemplo, nas suas obras, nos seus livros. É um grande pregador neopentecostal. Ele diz que depressão é demônio. Uma pessoa deprimida, ela está sob o ataque, o efeito de seres malignos que oprimem sua mente. Já na outra vertente, no outro extremo, na outra ponta, há pregadores de linha tradicional, reformada, que acreditam e defendem a tese de que depressão é pecado. Se uma pessoa está em depressão ou enfrentando uma depressão, é porque tem alguma coisa errada na sua vida, algum pecado escondido, inconfesso, e isso desemboca nessa crise ou nesse problema chamado de depressão. É claro que uma depressão pode ter como origem um problema espiritual, seja de uma opressão demoníaca, ou de uma possessão demoníaca, ou de envolvimento com o ocultismo. Também uma depressão pode decorrer de um pecado escondido, inconfesso, e parece-nos que a Bíblia nos aponta para isso no Salmo 32, no Salmo 38, no Salmo 51, quando Davi, ao confessar o seu pecado de adultério e de assassinato, em virtude de coabitar com a mulher de Urias, soldado de Israel, e tentar ocultar o problema, porque a mulher ficou grávida e o marido estava no campo de guerra, e ele usa muitos artifícios para trazê-lo da guerra, para que ele volte para casa, coabite com a sua mulher e assim pudesse ocultar o seu próprio crime. E como Urias não o fez, ele toma a decisão de matá-lo com a espada dos amonitas. E Davi guarda esse pecado, esconde esse pecado. E ele diz que enquanto ele calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos, pelos seus constantes gemidos. Ele alagava o seu leito, seus ossos foram ardendo, seu vigor foi secando, ele foi desidratando emocionalmente, até que foi confrontado, se arrependeu, Deus perdoou, mas não tirou as consequências do seu erro. Quando eu olho para a questão da depressão, talvez pudéssemos definir isso melhor. E Andrew Solomon escreveu um livro traduzido para o português chamado O Demônio do Meio-Dia. E nesse livro, Andrew Solomon diz que depressão é como você vestir uma roupa de madeira. Depressão é como você engolir o seu próprio funeral. Depressão é quando a pessoa se vê num beco sem saída.
num quarto escuro sem janela, numa situação de entrincheiramento, sem ver uma porta de escape. É por isso que as pessoas, quando enfrentam a depressão severa, elas flertam com suicídio. Na verdade, elas não querem morrer, elas querem viver. Mas a angústia que elas estão enfrentando é tão avassaladora que elas não veem saída. E acham que a morte seria a única saída honrosa para essa situação em que elas se encontram. É claro que isso é um engodo, porque a morte não é o fim da linha, a morte não é o fim da existência. O homem não é um ser apenas físico, material. O homem é um ser físico e espiritual. Diz a Bíblia que Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser alma vivente. De tal maneira que aquela ideia de que se eu tirar a minha própria vida, eu estou resolvendo o problema, é um equívoco, é um engodo. Então, flertar com a morte, saltar no abismo da morte, para resolver um problema de angústia ou de depressão, é uma armadilha muito perigosa, muito perigosa. Como é que se resolve isso? Como é que se trata a depressão? Pois bem, esse próprio autor americano que eu citei, Andrew Solomon, acompanhando hoje todo o avanço da medicina no tratamento desta matéria, chega-se à conclusão de que a depressão você lida com remédio, com terapia e com fé. É necessário entender que depressão é uma doença e, como tal, precisa de tratamento adequado. O médico que cuida disso é um psiquiatra. E é preciso encontrar o remédio certo, na dosagem certa, para que haja eficácia no tratamento. Eu não posso espiritualizar a depressão. Eu não posso receber, por exemplo, como pastor, no meu gabinete pastoral, uma pessoa que está enfrentando uma crise depressiva e dizer para ela, olha, você precisa orar mais, você precisa ler mais a sua Bíblia, você precisa jejuar ou você precisa vir mais para a igreja e você vai resolver o seu problema. Essas coisas são coisas boas e necessárias até. Mas me permita comparar com outra situação. Imagine que eu receba no meu gabinete alguém que diz assim para mim, pastor, eu estou com uma forte dor no peito, eu tenho sentido muitas dores no peito, minha pressão está muito alta. Se eu disser para esta pessoa, olha, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, como se isso fosse a solução do problema, eu estaria maquiando o problema e não resolvendo a situação daquela pessoa. Eu diria para ela, olha, é necessário agendar agora com um cardiologista, você precisa fazer uma série de exames para verificar o problema. Orar, jejuar, ir à igreja, isso é necessário, mas é necessário que o seu problema seja enfrentado, porque é uma doença cardiológica, que precisa de tratamento adequado. Assim também é com a depressão. Essa pessoa precisa de ajuda médica. É claro que vem um acompanhamento de uma terapia, através de um bom aconselhamento bíblico, através de um conselheiro sábio e maduro. É claro que essa pessoa precisa também de esperança e daí é necessário da fé, porque é com Deus que devemos nos apegar na hora da angústia. Por isso que o salmista diz, tira, Senhor, a minha alma do cárcere, para que eu louve o teu nome. Talvez nós pudéssemos olhar, por exemplo, a figura do profeta Elias, porque gente de Deus, gente cheia do Espírito Santo, pode ficar deprimida. Como uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ter um problema cardíaco, um problema de estômago, um problema renal. Então nós não podemos achar que daqui para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra. Nós somos um ser integral. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo homens de Deus que chegaram a um estado tal de estresse ou depressivo que pensaram na morte, pediram a morte. Você encontra isso em Moisés, você encontra isso em Elias, você encontra isso em Jonas. Às vezes a angústia é tamanha que as pessoas ficam desesperadas. São pressões que
esmagam, que achatam, que precisa essas pessoas de ajuda. Elias, depois de retumbantes vitórias, fugiu de Jezabel. E ele enfrenta uma crise que eu chamaria de uma crise depressiva. Ele pede para si a morte. As leituras que faz da vida são enviesadas. Ele olha para o cenário e diz, não, eu fiquei sozinho, não tem mais ninguém. Eu sou a última reserva moral e espiritual da nação. E Deus diz, não, meu filho, você está fazendo uma leitura errada, você está lendo com os óculos escuros do pessimismo. Tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Ele olha para o futuro e diz, não tem futuro, acabou, eu quero morrer, não tem mais ministério. Deus diz, não, meu filho, não acabou não. Você vai ungir um profeta em seu lugar, você vai ungir um rei na Síria, um rei em Israel. A sua missão não terminou. Você tem ministério. Eu vou restaurar a sua alma. Ele quer morrer e Deus diz, não, você nem morrer vai, eu vou te levar para o céu sem passar pela morte. Como é que Deus tratou a depressão do Elias? Primeiro, sonoterapia, colocou para dormir. Segundo, uma boa refeição, colocou para comer. Terceiro, mandou ele sair da caverna e disse, que faz aí, Elias? Em outras palavras, vem para fora, vem para cá, abre o bico, destranca a caixa de ferramenta, abre a câmara de horror, joga para fora aquilo que está consumindo você por dentro. O desabafo é necessário. Então toda essa tratativa Deus fez com Elias para tirá-lo daquela cova profunda, daquele poço escuro, daquela caverna sombria em que ele estava, não só fisicamente, mas também emocionalmente. A oração do salmista é necessária. Tira, Senhor, a minha alma do cárcere. Talvez você está lidando com uma depressão, talvez você tenha alguém da sua família que está lidando com a depressão. Eu quero dizer que essa pessoa, se é você ou alguém da sua casa, ou um amigo próximo, essa pessoa precisa de ajuda. Ajuda profissional, ajuda espiritual. A depressão é cíclica. Vai passar. Ela vai passar. O sol vai voltar a brilhar. A brisa fresca vai tocar no seu rosto outra vez. A esperança virá. E é Jesus a nossa esperança. É Jesus o nosso socorro. É Jesus quem tira a nossa alma do cárcere. É hora de você se voltar para Deus. É hora de você colocar a sua vida nas mãos de Deus. É hora de você parar de flertar com a morte. É hora de você entender que a vida é bonita, é bela, ela é um dom de Deus. E só Deus, que é o autor da vida, tem o direito e o poder de tirar a vida. Então acabe com esses pensamentos de morte. Invista na sua vida, procure ajuda, procure tratamento e essa situação vai passar em nome de Jesus. Eu quero orar em seu favor, quero colocar a sua vida diante de Deus e o Senhor Jesus é a nossa esperança. Nas horas mais amargas da vida, quando nós recorremos a Ele e colocamos a nossa vida nas mãos dEle, Ele estende a sua mão para nós e nos socorre. Ore comigo onde você está. Querido Deus, eu te agradeço pela Tua palavra e eu te peço agora que Tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.